Dia. Bom dia! Hoje é dia. Hoje é dia 4. É um sábado, tá ali, ó, dia 4/3/2023, 4 horas e 56 minutos. Repetindo, 4 horas e 56 minutos. Nós estamos com 29 graus. Isso. E estamos aqui prontinhos para mais um sábado de vitória. Isso. Estamos indo para hemodiálise e eu sou a Glaucimar. Eu sou o Milton. Nós somos do canal A Vida pela Luz dos Meus Olhos. Vou pedir permissão, vou dar uma saidinha que eu vou botar a cadeira no lugar. Isso. O que eu estou fazendo? A cadeira É uma cadeira que você é uma usa. cadeira de rodas que eu desço e subo a cada vez que eu volto da hemodiálise. Por quê? Eu ando, né? Eu ambulo, né? Como fala a medicina, tranquilamente. Porém, quando eu volto da hemodiálise, existe um processo de hipotensão. Eu saio de lá tonta, eu digo que a cabeça cresce, parece que ela fica oca por conta dessa hipotensão. Então, para que eu suba para o apartamento, né, para nossa casa, é melhor que vá com a cadeira de rodas, que aí o Milton me sustenta melhor, né? Não tem perigo de eu cair. É melhor que ele empurre a cadeira de rodas, né? Então, é isso, é segurança. Segurança, exatamente. Ela, a gente voltando aqui naquela episódio de ontem, né? Na quinta-feira, né? Na realidade. Nós saímos e ela passou mal, né? Foi. Teve uma queda de pressão, desmaiou. Isso. E logo depois voltou. Porque é assim que acontece, né? Tem que ter muito cuidado. E vamos continuar com a nossa conversa. A gente parou em que, Simão? Estava falando Nós paramos nessas permiquete. no permiquete, nessas consequências mesmo. Então, e é isso. Mais uma vez peço desculpa, estamos saindo esse horário, né? Então a gente está em pouca luz, mas é um momento que a gente tem para conversar. Às vezes a gente quer fazer uma gravação na volta, mas às vezes não sai bem, né? E a gente fica querendo chegar em casa logo, né? Para ter o descanso e ficar melhor. É isso. Porque daqui que eu digo assim no modo chulo até, né? Isso. De falar logo, porque o sangue parece que ele vai entrando, se assentando no corpo de novo, né? Depois da hemodiálise, e aí as coisas vão melhorando com o passar do tempo, das horas, né? Eu deito, né? É isso mesmo. Né? É uma acomodação, né? Do sistema. Aí todo o corpo vai entrando em conformidade. É isso, né? A gente está falando aqui a vivência disso tudo, a gente tem trazido no canal isso, para mostrar qual é a dificuldade, mas também para mostrar que a gente tem que seguir com luz, né? Com bastante luz, vendo que mesmo nessa condição existe todo um caminho a agradecer, né? Que a gente faz hemodiálise para nossa sobrevivência, para ficarmos melhor. Aquilo que a gente colocou no vídeo anterior, quando a gente foi lá falar com o Dr. Francisco, meu amigo Chiquinho, né? Isso. E ele virou para a Glaucimar e falou, né? A máquina, ela é de Deus, não é do diabo. Foi essa expressão que ele usou. E você vai ter uma continuidade na tua vida, até pensar em fazer o transplante, fazer todas essas situações que nós estamos passando. Então,
A máquina foi inventada lá atrás, né, em 1949 para 1950, né? Muitas pessoas perdiam a vida, né? Ia para óbito e você escutava aquilo, barriga d'água, né? Naquela época lá atrás. Morreu de barriga d'água. Algumas pessoas mais antigas vão lembrar dessa fala, né? E na realidade muita gente que parou e você não tinha recurso. Hoje você tem, cada vez mais a tecnologia, né? Os homens estão estudando e melhorando essa condição, com as máquinas se aperfeiçoando, fazer um tratamento melhor. Tem várias opções. Saiu a diálise peritoneal, nós vamos entrar nela também, né? E voltando um pouquinho, eu vou falar do permiquete, né? Que é aquela situação que você chega no hospital, né? Só para frisar bem isso. Está com problema renal, pode ser até de uma outra natureza, que o rins não está funcionando bem, o médico já pede o cirurgião para fazer. No nosso caso, né? A gente já trouxe que eu comecei a inchar. O clínico falou, você tem que ir para o hospital agora. E nós fomos para o hospital, porque eu estava assim com 70 quilos. Você estava com 70 quilos, mas o que eu estou ilustrando é que se você tem algum tipo de situação renal, estou falando de permiquete, é uma via rápida de você fazer o tratamento da hemodiálise através do permiquete, que é um catéter, né, que você coloca, às vezes na virilha, coloca no pescoço, pega uma veia de calibre mais grosso, para ter um fluxo bom. Então, porque quando você vai pensar em colocar a fístula, né, que é um outro processo que todo mundo que faz hemodiálise vai para a fístula. Só que a fístula, ela precisa de um período, né, de quase 28 dias para que você possa usar a fístula. Para entender mais fácil, né, tecnicamente, é uma união de uma veia com uma artéria, né? Você cria uma condição de ter uma pressão melhor para fazer o tratamento. Você precisa da fístula. O permiquete é um catéter já com uma característica dessa, e pega uma veia de volume maior, grosso, mas você não pode ficar com o permiquete mais do que um ano, né? Tem uma média aí de tempo, né? A Glossomar ficou até um pouquinho mais do que são nossas experiências, né? Mas ele sempre preocupado, porque você não pode molhar, para tomar banho é terrível, né? Você não pode molhar, você não pode pegar nenhuma infecção, porque ainda mais quando você coloca na altura do pescoço, tá pertinho do coração. No meu caso foi posto aqui, para eu tomar banho era assim, nossa ajudante, eu sentava numa cadeira, botava a cabeça para trás, a nossa ajudante entrava no box, lavava o meu cabelo e eu tomava banho da cintura para baixo com o chuveiro. E aqui em cima, né, onde estava o permiquete, que ele estava nessa altura, a gente passava um paninho com sabão, depois passava outro para tirar, e assim era feito, né? Durante um ano e pouco. Só para ficar frisado, quando nós vamos falar nossa ajudante, é uma pessoa que vai lá fazer nosso almoço, lá na casa. Não é que a gente tem uma pessoa específica para isso. Quem fazia isso era eu, tá certo? Sim. Ela fazia isso quando tinha uma oportunidade, e para mim também descansar um pouquinho, exatamente, né? Mas são só 2 dias na semana, então os outros dias eu que cuidava disso, né? Sim. Então, e ela se sentia mais também confortável de fazer isso, né? Claro. Então, todas essas coisas a gente ficou fazendo a hemodiálise, e surgiu lá na clínica, né? Nessa clínica que estamos, tem uma divisão da diálise peritoneal, né? E a diálise peritoneal você usa peritônio, né? Então, o abdômen, né? E você tem que ter, vou falando das coisas assim bem simples, né? Porque não é bem assim.
Mas, por exemplo, a gente lembra daquela, quando lá quem mexeu com fígado de boi, para fazer fígado, tem uma membranazinha que você puxa assim, né? Para você limpar. A gente tem uma bolsa. Tem uma bolsa dentro da gente, que é o peritônio. Os órgãos ficam todos dentro dessa bolsa, né? Isso, coberto. Para você fazer a diálise peritoneal, que você faz pelo abdômen, você tem que ter o peritônio intacto. Se você fez uma cirurgia, fez alguma coisa, já perdeu essa bolsa. Então, não tem possibilidade de fazer a diálise peritoneal, né? Então a Glaucimar, como estava virgem do peritônio, ela podia ir em frente. Tem que botar um catéter. Esse catéter, o nome dele é Tenkopfler, já é um outro nome. É um catéter específico para o peritônio. E você coloca aquele catéter no abdômen, fica uma conexão do lado de fora, né? E aí você, logo depois você vai poder fazer a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, ela vai ser feita em casa, né? É diferente de você ter, como a gente está tendo aqui o translado de indo para a clínica 4 vezes no dia, na semana. A diálise peritoneal você faz ela em casa, mas são todos os dias. No nosso caso, a grade ficou de domingo a domingo, em torno de 8 horas por dia. Então a gente fazia isso à noite. Então, primeiramente, eles foi feita uma avaliação no peritônio, foi o cirurgião vascular colocou o Tenkopf, que é esse catéter, e a enfermeira responsável da clínica, isso é um trabalho da enfermagem, ela liga para as empresas, fornecedores, para mandar um material. Que material é esse, né? Esse material são líquidos, né? Que você vai usar, né? E conexões. Nesse intervalo que faz o pedido para chegar o material na sua casa, você vai para fazer um treinamento para ser capacitado, ver qual é o parente. Até no manual diz que o próprio paciente pode fazer, mas você precisa de alguém, né? Isso é independente. No meu caso, o Milton fez, né? Claro, para mim. Mas independente de enxergar ou não enxergar, né? O paciente precisa de uma pessoa para auxiliar. Eu vou tentar passar para vocês, assim, passo a passo, né? Você vê que há necessidade. Então, ficamos aguardando, foram 9 aulas, né? Depois de 9 aulas, eu já fazendo na clínica, na máquina, usando uma máquina, fazendo todo o ensaio, estava capacitado, e aí é o tempo que chegou o material na nossa residência. Foram muitas caixas, cada caixa tinha 3 bolsas de líquido, né? Com 6 litros cada bolsa, então 18 litros, né? Cada caixa. E chegou muitas caixas, umas 60 caixas. Isso mudou a nossa casa, né? Mudou. Era muita caixa. Tivemos que colocar isso em vários cômodos, né? Fizemos até divisão na sala desse montante de caixas, né? Foi uma transformação. E você não pode botar essas caixas no chão, você teve que colocar uns pallets, né? Uma proteção para não ficar contato direto no chão, não pode tomar sol, não deve tomar poeira. Pode pegar umidade. Porque as caixas, dentro da caixa, ela está lacrada dentro de uma bolsa. E você rasga a bolsa para tirar cada bolsa de 6 litros. Que são várias componentes, várias misturas, né? E para cada paciente tem uma
umas dosagens e elas têm uma identificação numa tarja, né, do lado, amarela, azul, vermelha, que aquilo ali significa qual é a concentração de líquido que tem ali para cada paciente. Então, eles mandam muitas, porque você pode precisar dessa condição de seja variadas, né? E também porque vem de São Paulo, né? Nós estamos no Rio de Janeiro. E aí esse material não pode faltar, porque você está fazendo um trabalho que é contínuo, né? E esses líquidos são medicamentos, né? Isso. Com várias, é uma composição ali dentro, né? Isso. Que faz com que ele, ao entrar no nosso organismo, faça a limpeza do sangue e a saída do líquido. Do líquido. Ela tem uma infusão, chama infusão, permanência e drenagem. Isso. São os 3 ciclos. Cada ciclo desse leva o tempo que é calculado, 1h, 1h10, 1h30 para cada paciente. Tem um estudo específico para cada necessidade. Então, quando esse material chegou, eu já estava capacitado, e aí o primeiro dia sempre é tenso, né? Porque você tem que fechar todo o ambiente. Por exemplo, você está no quarto, né? Nós tivemos que colocar o quarto como se fosse uma unidade hospitalar, né? Então, com todos os cuidados, com tudo que é necessário para fazer esse trabalho. E você tem que, quando você, na ponta do take-off, tem uma tampinha, né? Essa tampinha, quando você abre, você fica em contato com o ambiente. Então ali pode entrar uma bactéria, peritonite, né? Tem um risco muito grande de infecção. Isso. E acontece muito isso, tem relatos dessa natureza. Então você tem que fechar a janela, tem que desligar o ventilador, desligar o ar-condicionado, para não ter movimento nenhum. Até a porta de guarda-roupa. Tudo. E você tem que fazer uma asepsia. Aí você bota uma toalha de plástico dura e em cima dessa toalha você bota todo o material que vai ser usado. São vários materiais que você tem que usar. Você já coloca todos eles em cima dessa toalha por ordem que você vai usar, né? Isso. E também você vai pesar o paciente, né? Vai medir a glicemia, vai medir a pressão, todas essas são necessárias para isso, porque você vai fazer quando acabar o mesmo procedimento, para saber se você teve sucesso. Você tem que anotar isso. Tem máquina já moderna, nós tivemos uma máquina que eu colocava essas informações na própria máquina. Tinha uma planilha, mas eu também colocava na própria máquina, eu colocava essas informações, né? E tem um tubo na máquina, que é a drenagem, que vai direto lá num ralo mais próximo. A gente tem um banheiro no quarto e eu jogava ali aquele dreno, né? Esse dreno é muito interessante, tinha 3 ciclos. O primeiro ciclo, a pessoa, depois que conectar pode dormir, o paciente, né? O paciente. A máquina fica uma perda. A máquina nem sempre faz isso. Isso é um alarme, porque tem alguma coisa que não ficou boa, então dá alarme. Mas o projeto é conectar o paciente para dormir. Entendeu? Tudo que a gente está falando aqui é da nossa vivência. Então, né? Cada um é cada um. Então eu estico aquela mangueirinha, que é do dreno, e levo até o ralo. Boto lá no ralo. E aí eu vou na máquina para startar, para começar o processo, né? Eu tenho que botar as bolsas. Ela usava 2 bolsas de 6 litros. Ela usava em torno de 12 litros, de fórmulas diferentes, né? E botava uma bolsa em cima da outra, eram vasos comunicantes, interligava na máquina, e a máquina é inteligente para puxar a primeira ou a segunda bolsa. Isso aí é do equipamento. E
quando você starta isso, tá tudo certinho, você pode deitar. Eu deitava, mas eu tinha que esperar 1h10, porque ia fazer a primeira drenagem. Ele fazia o ciclo da infusão, o líquido entra no abdômen, Permanência. fica na permanência, um outro ciclo. Primeiro ele conta um ciclo de infusão, entrou 10, 20 minutos, aí permanência é o maior tempo, 1h e pouco, e aí ele vai fazer a drenagem depois. Eu tinha que, nessa primeira drenagem, eu tinha que ir no banheiro, pegar um tubinho de ensaio para saber qual é a coloração desse líquido que estava saindo do abdômen dela. E pela coloração eu podia ficar tranquilo ou interromper. No nosso caso não teve problema nenhum, todos ficaram direitinho. E aí eu deitava. Em alguns momentos, às vezes a pessoa quer virar de lado, porque aquilo está no abdômen e atrapalha, dá um desconforto um pouquinho, né? Você tem que se adaptar àquilo. É uma necessidade, como tudo, né? E aí você pega, vira de lado, aí às vezes você pega, dobra um pouquinho a mangueirinha que está ligada na máquina, ou sai um pouquinho da altura, e aí a máquina lá bota alarme dizendo que alguma coisa aconteceu. E para cada, eu ganhei um livro, tinha 500 folhas nesse livro da máquina, né? Eu fiz um resumo também, eu mesmo fiz um resumo de tudo que eu aprendi lá na clínica. Isso eram as etapas, até passei lá para a enfermagem, o enfermeiro gostou, e eu até dei para outras pessoas, que era o ciclo todinho, o que tem que fazer em cada ponto. E aí você vai até de manhã. Quando está de manhã, você amanheceu o dia, deu 6 horas, 6 e pouco da manhã, acabou os ciclos, a máquina avisa que acabou. Aí você vai fazer a retirada disso tudo. Tem que recolher tudo isso para guardar. Você tem que desconectar. Na hora de desconectar, é somente na hora. Depois que eu conectei na Glossemar, eu liguei o ar-condicionado, liguei ventilador. Você pode abrir a porta, não tem problema nenhum. Mas naquele momento da conexão e da retirada também, desconectar, você fecha a janela, fecha a porta, desliga ventilador, desliga ar-condicionado, fecha tudo que tem necessário e vai lá para desconectar. Essa operação é a mais importante no meio de tudo. Ali você tem que já deixar, porque quando você solta o tubinho que dá a máquina, que vai até o abdômen, você tem que botar uma outra tampa. Vem uma tampinha separada para esse processo. Tem várias caixas com essa tampinha. Aí você pega, faz ali e coloca. Graças a Deus ela não teve infecção, não teve nada, né? Nesses períodos todinho. Deu tudo certo. O que aconteceu com a gente, que a gente começou a observar, aí eu vou para fazer o peso dela, né? A máquina ainda está ligada, eu coloco o peso final, peso ela, peso final, pressão, glicemia, a nota armazena na máquina, né? Eles têm um sistema como se fosse um telefone, né? Repete isso lá para a clínica tem essas informações todas lá. Tudo que eu fiz ali está sendo visto na clínica. E tem uma enfermeira sempre de plantão, né? Quer dizer, se você precisar, você liga para ela. Ela vai atender em casa para tirar alguma dúvida, vai dar orientação o que você tem que fazer. É uma coisa muito séria, né? É muito sério. É muito sério. Entendeu? Eu liguei uma vez ou duas para a enfermeira, quando teve necessidade, que a máquina parou e deu um alarme diferenciado, que era problema da posição da bolsa. Uma bolsa não estava bem, mandou tirar a bolsa, eu tive que desfazer tudo. É muito sério isso. E na tensão da conexão, porque essa borracha, ela estava dentro de mim. Então, saía uma borracha assim, da espessura do meu dedo mindinho para entrar na máquina, né? Então, saía um pedaço assim, mais ou menos. Isso é muito sério, né? E tem que ter muita atenção nessas questões todas, né? Só que começou a
por exemplo, o peso final estava maior do que o peso inicial, né? E a gente começou a ver que não estava adequado. Aí tivemos na clínica, foi feita a avaliação, começou também a Glaucimar sentir, já que tinha o potássio, né, alto, não estava retirando as coisas que tinha que tirar, ela começou a passar mal, nós tivemos uma internação. E eu falo uma coisa interessante, né? Apesar de eu não enxergar, a minha visão, eu falo isso, acho que nem o oftalmologista entende. Mas o que eu não vejo, né, a imagem, estava diferente. É como se tivesse uma película em cima do que eu não vejo. Tivesse turva, uma coisa assim. Isso tudo aconteceu na nossa vida, levou uns 3 meses esse tratamento. Isso. E a gente foi parar internado, ficamos internados. Isso. Foi feito hemodiálise, aí usou o permiquete, porque a gente não tinha retirado o permiquete, e refez, através de permiquete, começou a fazer a hemodiálise. Voltamos aqui na clínica e perguntaram, vocês vão continuar ou vocês querem fazer a hemodiálise? Então a gente voltou para a hemodiálise e aí o permiquete também, né, o Glaucimar também estava cansado, trocou de posição, né, saiu de um lado, foi para o outro. Antes disso a gente está esquecendo de uma fase. Eu tive que tirar um momento, lembra? Porque teve até uma situação durante ao tratamento do peritoneal, começou a dar problema, viemos aqui, não drenava, não saía, entrava e não saía, né? E aí a enfermeira até na clínica tentando, puxava com a seringa, não dava, e aí fomos para o cirurgião vascular, ele falou assim, tem que fazer uma cirurgia que tem o aumento, que é uma gordura que você tem dentro do abdômen. E aí foi internada para tirar esse aumento, foi até filmado isso, eu recebi informações disso, e era muita gordura. E se tentou várias coisas, né? Trocou catéter, também o Tenkoff. Foram 3 cirurgias. O Tenkoff também foi trocado, porque trocado de posição. E a gente não teve muito sucesso com a diálise peritoneal. Não gostei mesmo. E também tem uma outra particularidade nossa, né? Ficou muito cansativo para mim, né? Que eu comecei a perder as noites, no outro dia tinha que trabalhar, né? E ficou cansado. Falamos que voltaríamos para fazer a hemodiálise. E voltamos, fazendo pelo catéter Tenkoff, né? Não, permiquete. O Tenkoff, o Tenkoff é do abdômen. A gente deixou ele lacrado e marcamos um momento para fazer a retirada dele. Isso. E teve que ser internado e teve que fazer isso. E também para a confecção da fístula. E aí fizemos a fístula também e ficamos com os 28 dias, esse período todo, para poder ele dar cura e usá-lo, né? Tudo isso aconteceu nessa... E vamos fazer o seguinte, vamos pular para... Não, nós vamos interromper que nós já chegamos. Isso, vamos depois às cenas dos próximos capítulos. Isso, então a gente continua depois. Isso. E para finalizar toda essa questão, né? Isso. Tá bom? Então, vamos lá, né? Nós ficamos por aqui. Muita luz no caminho de vocês. Um beijo no coração. Obrigada pela companhia. Dê o seu like, né? Isso. Se inscreva no canal, compartilhe isso com seus amigos. Mesmo que ninguém tenha necessidade da hemodiálise. Mas isso serve como cultura, né? Para que as pessoas possam saber, de repente, se souber de alguém que está passando por uma situação parecida, poder levar essa informação, essa ajuda de como funciona, tá bom? Nós estamos passando a nossa vivência. Isso, para finalizar, só para colocar, são 5 horas e 25 minutos.
E repetindo, 5 horas e 25 minutos. Isso não é rádio relógio. Nós estamos com 28 graus, né? No Rio de Janeiro, só para frisar o que eu falo o tempo antes e o depois, para vocês terem ideia do deslocamento nosso. É muito mais para dar essa informação. Essa hora também, né? Porque se tivesse no ciclo da tarde... O retorno também já se faz com outro tempo. Mas o importante é que chegamos, estamos bem aqui e vamos para a sessão de hemodiálise. Um beijo em todos, muita luz, que Deus abençoe a todos nós. Isso. Um beijo no coração de vocês. A vida pela luz dos meus olhos é o nome do nosso canal. Então, façam isso. Dê um like, compartilhe, se inscrevam, tá bom? E deixe nos comentários as coisas que vocês possam ter dúvida ou trazer a vivência de vocês também, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.